Quero propor a leitura do livro Conhecendo Deus através da oração do Atmani, deixando bem claro para os irmãos que ler é como comer peixe. Isso para todos os livros. Você tem que comer a carne e tirar os espinhos. Sempre vão haver espinhos. Então, não é que eu concordo com tudo o que é escrito, e nem que eu discordo. Naquilo que eu discordar, eu irei falar, que naquilo eu não concordo, e aquilo que eu concordo eu darei ênfase, e assim nós faremos a leitura deste livro. O primeiro versículo proposto pelo Atmani é o seguinte: visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 2 Coríntios 12:8. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Mateus 26:44. Continuemos a investigar a questão de como conhecer a Deus. Precisamos aprender a tratar com Ele, bem como a ser tratados por Ele. Em outras palavras, aprender a comunicar com Ele. Anteriormente mencionamos apenas como tratar com Deus, mas só isso não basta. Falaremos agora de 2 outros assuntos que são: como conhecer a Deus em oração e como conhecer a Deus em sua vontade. Se não conhecermos a natureza de Deus e não soubermos como comungar com Ele, não poderemos prosseguir espiritualmente. Primeiro ponto: conhecer a Deus em oração. Uma coisa que intriga os cristãos é como obter resposta de Deus à oração. Cada cristão deve sentir o desejo de que Deus ouça a sua oração. Será normal o cristão do qual Deus ouve a oração apenas uma vez em 3 ou 5 anos? Ou uma vez em 3 ou 5 meses? Muito raramente, algumas pessoas têm experimentado a resposta de Deus em suas orações. Eu não estou dizendo que não oram, digo apenas que suas orações são ineficazes. Muitos crentes não têm a menor certeza de que Deus os ouve e de que Deus irá ouvir as suas orações. Não sabe se Ele respondeu ou não, enquanto não conseguirem aquilo pelo que oraram. Não tem a menor convicção no começo. Como cristão, deveríamos ser espiritualmente ricos, mas nos tornamos pobres porque não sabemos orar. Observe que a riqueza que o Atmani está citando aqui é riqueza espiritual. É uma riqueza de vida espiritual profunda. Quão pobres seremos se as nossas orações forem ouvidas apenas uma vez a cada 5 anos? Já mencionei muitas vezes que nenhum cristão pode viver em um estado de orações não respondidas. Quão terrivelmente essa pessoa deve ter caído para cair num estado em que ela vive a vida sem ter as suas orações. Qual será a nossa vida espiritual? Como será a nossa vida espiritual se vivermos uma vida de orações não respondidas?
Hoje eu gostaria de examinar como é o cristão que deve orar, quão cedo deve sua prece receber resposta e que confiança tem ele após haver orado. Qual será a conclusão disso tudo? E onde podemos adquirir todo esse conhecimento? Podemos obtê-lo através de nosso conhecimento de Deus. Se fizéssemos essas perguntas a pessoas diferentes, elas provavelmente assinalariam mais de 10 itens aplicáveis a orações, tal como o abandono do pecado, a necessidade de ter fé, a necessidade de orar de acordo com a vontade de Deus. O problema é que muitas pessoas conhecem a oração apenas através da Bíblia. Não a conhecem na presença de Deus. Leem a palavra, extraem dela algumas condições para as orações e aplicam essas condições para que suas orações sejam respondidas. Aprendem tudo através da Bíblia e não por intermédio de tratamentos com Deus. Não adianta muito, portanto. Precisamos gastar tempo na presença de Deus. Só um comentário aqui. Algumas pessoas interpretam mal o Atmani por causa do Witness Lee e até de alguns irmãos do Livestream e Dong Yulan. Eu respeito, né? E não tenho muito a falar sobre esses irmãos. Conheço até pessoalmente o irmão Dong Yulan. Só que o Atmani, ele não falou exatamente o que o Witness Lee falou. Então, em alguns pontos, o Witness Lee contradiz o Atmani. Então, nós não podemos dizer que eles andavam na mesma visão, o seu discípulo e etc. Mas também não quer dizer que isso tem alguma importância, só um comentário. Esse comentário que eu quero fazer é porque algumas pessoas podem pegar esse texto do Atmani e argumentar que ele era místico no sentido de que ele buscava revelações como fazem os pentecostais hoje, e aqui nós podemos cair no engano de que ele está desprezando a Bíblia e buscando uma outra forma de revelação extra-bíblica. Olha, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que existem pessoas que conhecem o livro de Deus, mas não conhecem o Deus do livro. Isso A.W. Tozer fala na introdução do seu livro A Procura de Deus. Nós somos muito críticos com relação a irmãos que não têm a mesma confissão de fé nossa. Por exemplo, no meu caso, que sou reformado, né? Uma pessoa que não é reformada, então ela não sabe escrever. E é esse que é o problema. Aqui ele está falando de pessoas que conhecem doutrinas de oração, mas não têm uma experiência de oração com Deus, diária, e ele vai falar sobre essa diferença. Ele diz o seguinte: precisamos gastar tempo na presença de Deus, aprender a tratar com Ele bem como ser tratado por Ele. Assim, vamos gradualmente conhecer o que Ele quer de nós e o que Ele nos ensina sobre oração. Conhecer a Deus em oração não acontece ao acaso, nem por ouvir, nem pelo que eu mesmo estou dizendo agora. Um guia turístico só pode indicar um lugar a alguém, mas ele não leva o turista àquele lugar. Se ele não for até lá, não terá experiência alguma daquele lugar específico. Olha só que interessante essa parte. Um guia turístico não pode indicar, um guia turístico só pode indicar um lugar aonde alguém vá. Mas ele não pode levar a pessoa se a pessoa não quiser ir até lá. Então, para que a pessoa conheça o lugar por experiência, ela mesma tem que ir. Então é isso que eu acho interessantíssimo, uma coisa simples, né? Conhecer a Deus através da oração,
ou conhecer informações sobre oração através da Bíblia. Irmãos, continuando a leitura, façam de conta que têm um desejo, uma petição que querem que Deus atenda. Orarão a Ele a respeito dessa questão. Podem orar fervorosamente ou casualmente. Podem orar de forma mais longa ou com brevidade. No entanto, o mais estranho é que vocês nunca pensam em conhecer a Deus nessa hora de oração. Não se importam realmente se Deus responde ou não a sua oração. Por exemplo, pedem a Deus que lhes dê um livro. E se Ele lhes der o tal livro, considerarão isso como uma recompensa da parte dele. Deveríamos saber, entretanto, que não é apenas um livro que receberam. Vocês adquiriram também com isso um conhecimento de Deus. Na verdade, estão aprendendo a orar de maneira tal que recebem uma resposta de Deus. Receber um livro, no caso, é muito insignificante, mas saber como orar e ter a resposta à oração são conhecimentos extremamente preciosos. Através desta hora de oração, vocês chegaram a conhecer a Deus um pouco mais. Nosso conhecimento não deve vir apenas da leitura da Bíblia. Precisamos receber esse conhecimento experiencial diretamente da parte de Deus. Então, fazendo um comentário para que a gente possa terminar esse nosso primeiro áudio de 10 minutos, eu não sei se esse é o pensamento completo do Atmani. Eu me lembrei do livro A Procura de Deus, do A.W. Tozer aqui. Eu penso que muitos conhecem a Deus de ouvir falar. Eu achei interessante aqui que esse conhecimento experimental é o seguinte: quando você recebe uma resposta de sua oração, no caso aqui o exemplo do livro, você não está recebendo só o livro, você está recebendo um conhecimento de Deus, um conhecimento de que Deus te responde, um conhecimento de que oração funciona, um conhecimento de quem é Deus, né? E de que aquela sua oração estava de acordo com a vontade de Deus.